Só que nessa escola, eh, lá tinha mais ou menos uns 22 alunos. De 22 alunos, eu e mais uma outra éramos mulheres, o resto eram tudo homens. Todo mundo falava inglês, menos eu. E no meu primeiro dia foi um dia horrível, 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 que eu queria desistir, porque eu não estava entendendo nada. Foi um dia só de aula interna dentro de sala de aula, só instruções, só falar, 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 e eu não entendi nada. Eu não sei se foi o nervosismo, eu não sei o que foi, sei que eu não entendi nada. Então, meu primeiro dia eu saí de lá sem querer voltar. Eu queria sumir, eu não queria mais fazer nada. Bom, mas eu voltei no segundo dia. Aí no segundo dia, eu encontrei um colega, um rapazinho, que disse que iria me ajudar. Eu disse para ele que eu não estava entendendo, e ele disse que era para não me preocupar, que ele iria me ajudar. Que tudo que eu não entendesse, que eu perguntasse para ele, que ele iria me ajudar. E assim foi. Ele foi muito bonzinho para mim, ele me ajudou bastante. Tudo que a professora lá, não são exatamente professores, né, são os instrutores. Tudo que eles diziam, era um casal, tudo que eles diziam, o que eu não conseguia entender, eu perguntava para ele e ele me respondia. Assim, eu não precisava ficar perguntando para a professora, porque é uma coisa muito chata, né, você ficar ou interrompendo a aula para perguntar uma coisa que é uma deficiência sua, ou depois ficar atrás dela para perguntar o que foi que ela disse. O problema é meu, eu que tenho que dar meu jeito, né? Então, eu perguntava ao coleguinha. E assim aí começou as aulas práticas, eu comecei a dirigir o caminhão. Só que eu também, uma coisa que eu não sabia quando eu fiz a matrícula, era que tipo de caminhão que eu iria dirigir. Eu não sabia, mas essa escola só tinha caminhão manual. Então eu comecei a aprender a dirigir caminhão manual. Marchas, que não acaba mais. Então eu comecei a pegar aqueles caminhões velhos, 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 com muitas marchas, e eu comecei a aprender como usar. E foi muito difícil, porque as instruções eram em inglês, e muitas vezes eu não entendia, e muitas vezes o rapazinho que estava pronto para me ajudar estava longe de mim, e eu não podia contar com ele. E aí eu contava com outros colegas também, que também foram espetaculares comigo. Mas essa minha deficiência é uma coisa terrível. Bom, e aí uma outra coisa que eu não sabia era que nessa escola, mal eu entrei, no meu primeiro dia, eu já fiquei sabendo que eu ia ter prova na semana seguinte. E as provas do DMV. Ou seja, já é a prova para tirar a carteira. Ué, mas uma semana só de aula? Como é que eu vou conseguir tirar a carteira em uma semana de aula? Mas era assim. Então teria a primeira prova na semana seguinte. E aí eu me apavorei. E a primeira prova era pre-trip, que é você ficar falando durante 1 hora sobre as peças do caminhão e falar três características daquela peça. Se ela é de borracha, se ela é de metal, tipo assim. E falar o nome dela, falar do que aquela peça é feita e mais 2 ou 3 coisas sobre material daquela peça ou sobre a utilização daquela peça. Algo assim. Bom, e aí eu tinha que falar isso durante 1 hora. Imagina uma pessoa cheia de inibição, cheia de problemas com inglês, ter que decorar todas as peças. E ter que decorar 3 funções. Pelo menos 3, mas são mais do que 3. Naquela escola eram 5 ou 6 coisas que eu tinha que lembrar de falar. E era coisas assim, memorizadas mesmo. Não eram coisas que eu poderia procurar em outro lugar, né? Cada escola tem o seu jeito de fazer. Então eu tinha que decorar o jeito daquela escola. Bom, aí eu não passei. Na primeira semana fui fazer a prova, né? E não passei. Aí eu tive a segunda chance, aí tive mais uma semana para estudar. Da segunda vez eu passei. Nossa, eu até chorei. Bom, aí essa foi a primeira prova, né? Mas são 3. Aí teve a segunda prova. A segunda prova era uma manobra.
manobra, essa era a Lei Doc, não. Esqueci o nome. Mas era uma offset. São dois tipos de manobra. A Lei Doc e offset, que você tem que aprender. Então, essa eu estava aprendendo junto com os meus colegas. Só que eles estavam muito além de mim, porque como eu tinha que estudar para a primeira prova, então eu não dei muita atenção ao treinamento prático. Eu procurei, eu levava fone de ouvido, então eu ficava ouvindo a minha voz, que eu gravei todas as peças. Eu botava, o que eu fiz? Eu escrevi no Google o nome das peças e botei meu celular para gravar a voz do Google, traduzindo, Google Translate, a voz traduzindo o nome da peça e as funções, exatamente como a escola queria que eu falasse. E assim eu fiquei ouvindo a voz do Google, repetindo aquilo, e eu botei para repetir diversas vezes. Então, eu às vezes ficava no parque, ao invés de eu me empenhar de aprender as manobras, eu estava mais empenhada de ouvir. Então, eu dava a minha vez para os colegas. Quando chegava a minha vez de treinar, ao invés de treinar, eu dava a minha vez para os colegas.